Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria discutir um pouco sobre propósito na vida, né? Propósito de vida. E como normalmente as pessoas acabam descobrindo o propósito delas na vida, né? Como que normalmente funciona o processo. E também quais são os fatores que ajudam, né, uma pessoa a, de certa forma, encontrar um propósito, né? E se eu realmente acho que existe sentido em ter um propósito na vida, ou se a gente deveria simplesmente viver para consumir as coisas, aproveitar o máximo de experiências no planeta Terra e depois morrer. Mas antes de começar esse vídeo aqui, né, eu tenho uma coisa para mostrar. Chegou um quadro que eu encomendei. Esse daqui, no caso, é o quadro. Ele é a foto de uma música de um artista que eu gosto e que também é o nome do meu canal, né? Que é o Lund, ou Lund, né? Se você for falar na pronúncia em português. É o álbum da música Wishing, né? Do Lund. E eu gosto muito da capa desse álbum, eu acho muito estética, né? E daí uma menina me chamou no Instagram, né? Aleatoriamente perguntando se eu queria um quadro. Daí eu falei, eu acho que eu gostaria de um quadro, sim. E daí eu achei, caramba, que oportunidade perfeita pra ter um quadro de um artista que eu gosto, né? E daí eu decidi pedir um quadro dessa música aqui, né? Da foto dessa música. Quem fez esse quadro aqui é um quadro que foi feito a óleo, né? Óleo em tela. Quem fez esse quadro aqui foi a Milene Dias Arte. Eu vou deixar o Instagram dela provavelmente aqui na descrição, alguma coisa assim. Pra caso alguém queira encomendar alguma arte, né? Alguém, sei lá, gosta de quadros de óleo, assim, eu gosto de quadros, né? Eu acho muito interessante arte, arte de qualquer tipo, né? Eu acho muito interessante artistas e artes. Então, quem quiser entrar em contato, um quadro, pedir um quadro pra ela, alguma coisa assim, né? Você pode fazer uma encomenda. Nem sei se ela queria que eu divulgasse, mas já tô divulgando. Acho que é a primeira coisa que eu divulgo aqui no canal. E eu nem tô sendo pago pra isso, né? Cara, já vi empresas milionárias querendo ser patrocinadas aqui no canal. Eu recusei. Eu gosto de apoiar artistas independentes, tá? Eu sou uma boa alma. Mas enfim, isso também tem um pouco a ver com o papo desse vídeo, né? Como eu disse, eu gosto de arte e eu me sinto um artista, né? A edição de vídeos foi, de certa forma, a maneira como eu achei de me expressar artisticamente. Né? Desde que eu era pequeno, eu sempre usei edição de vídeos como uma forma de me expressar. Expressar os meus sentimentos e o que eu estava sentindo. Então, quando eu assistia algum clipe de uma música, ou eu ouvia, né, alguma música da qual eu me identificava e que eu gostava, eu sempre tentava fazer uma tipografia dessa música, eu sempre tentava fazer vídeos ao redor dessas músicas, ou criar vídeos por si próprio, né? Eu lembro de vezes que eu gravava eu jogando CSGO, eu gravava jogando League of Legends, eu gravava jogando Minecraft, e eu editava e eu postava, e eu gostava de certa forma, expressar o que eu estava sentindo ali por forma da edição de vídeos. E principalmente na parte de tipografias, era muito nítido isso. Eu fazia tipografias extremamente baseadas no que eu estava sentindo. Então, inclusive nas épocas que eu estava mais triste, eu começava a fazer umas tipografias bem tristes. E tinha até pessoas, né, da minha sala, algumas pessoas que conheciam meu canal antigo, que nem existe mais, cara, eu deletei aquele canal. Me arrependo, também vou falar um pouquinho disso aqui nesse vídeo, mas só terminando aqui a história. Eu fazia tipografias, né? E quando tinha algumas vezes, né, principalmente quando eu tava meio triste, eu começava a fazer tipografias bem tristes. E às vezes até me perguntava, né, se eu tava bem, era uma certa forma ali de eu expressar os meus sentimentos. E eu excluía, né? Acabei excluindo esse canal, me arrependo bastante. Eu excluí não só o canal, como também todos os arquivos que eu tinha quando eu troquei de computador e etc. Me arrependo, gostaria de ter ainda as tipografias, as coisas que eu fazia antigamente. Tá guardado na minha lembrança, mas eu acho que seria legal ter guardado fisicamente, né? Eu me arrependo um pouquinho de ter excluído. E tinha muita tipografia, tinha muita coisa. Cara, eu acho que a pior coisa que você pode fazer é dedicar arte a alguém que você ama, mano. Porque talvez você goste muito daquela arte. Por exemplo, tinha tipografias que eu dediquei pra pessoas que eu gostava muito daquela tipografia. Mas depois que eu terminei com a pessoa, aquilo ali ficou tipo, não consigo mais olhar pra isso, entendeu? Por mais que eu gostasse do que eu tinha feito tecnicamente, né? Porque exige uma certa técnica e criatividade pra fazer uma tipografia. Eu olhava pra aquilo ali depois e eu lembrava da pessoa e falava, não, que eu não quero mais saber disso, foda-se, entendeu? Então virava uma coisa ruim. Então
Por mais que seja completamente inevitável, é foda atrelar arte a pessoas, né? Porque, enfim, você tem que ser bem maduro emocionalmente pra dedicar músicas a pessoas, dedicar quadros, tipografias, escultura, qualquer coisa, né? Que seja relacionado a artes, é muito foda se dedicar isso a alguém. Bom, terminou de fazer o upload aqui, desculpa, a renderização do vídeo que eu tava editando, né? Vou só fazer o upload rapidinho aqui pro meu chefe, daqui a pouco eu volto, daqui a meio segundo eu volto, é o tempo de um corte. Bom, voltando aqui, né? Eu falei que ia ser bem rápido o corte, na verdade nem deu pra perceber, né? E bom, enfim, linkando isso com arte e artistas com propósito de vida e como descobrir, né, o que você realmente gosta de fazer na vida, qual que é o seu propósito aqui na Terra, é muito interessante ver como isso tá de certa forma linkado com o dinheiro. E como herdeiros, ou pessoas que já nasceram com dinheiro, normalmente eles têm uma facilidade maior de descobrir o que eles realmente querem fazer nesse planeta. Muitas vezes a gente olha para um herdeiro que tá, sei lá, o cara herdou milhões de dólares e ele decidiu que ia vender a sua arte na praia. Ou ele decidiu que ia fazer música. Ou ele decidiu que ele ia, sei lá, cara, viver viajando, que ele ia viver na estrada, né? Mesmo sem dinheiro. Mesmo tendo dinheiro, né? Pra ir de hotéis de luxo em hotéis de luxo, ele decidiu, sei lá, comprar uma van e sair viajando aí e se virando. Por que que isso acontece? E por que que eu também admiro muito artistas que se dedicam à arte mesmo sem ganhar nada financeiramente pra isso? Porque isso exige muita coragem, né? Normalmente, você nasce tendo suas necessidades, certo? Você precisa comer, você precisa dormir, e basicamente você precisa, né, sobreviver. Entendeu? Quando a sobrevivência ela é atingida, já quando você já consegue sobreviver, você vai mais para a parte do viver, né? Sem o sobre ali na frente. Então você começa a buscar o que realmente você gosta de fazer. Dificilmente você vai ativamente buscar o que você gosta se te falta dinheiro. Dificilmente você vai buscar algo que te faz feliz se tá faltando dinheiro na sua casa, se você não tá tendo o que comer. Você não vai estar nem um pouco preocupado se você gosta de fazer o que você tá fazendo ou não, você precisa sobreviver. Porém, quando as suas necessidades são atingidas, você passa para uma esfera onde você começa a de fato procurar propósito, sentido e felicidade, né? Prazer nas coisas que você faz. A maioria das pessoas só chega nesse ponto de realmente buscar o que elas realmente gostam de fazer e buscar um propósito depois de já terem conseguido bastante dinheiro. E isso é bem perceptível até nos influenciadores aqui da internet. Você via influenciadores que no começo gravavam vídeo pra caramba, faziam um montão de collab, faziam um montão de coisa, e depois, quando ele já tem milhões de inscritos, quando ele já tem milhões de reais na conta, ele desacelera, né? Ele desacelera, ele começa a fazer menos conteúdo, ele começa a buscar outras coisas da vida dele, ele começa a ser menos presente online. Porque presença online, na maioria das vezes, é igual a dinheiro, né? Então, quando você tá buscando dinheiro, é muito normal que você queira ter uma grande presença online. Depois que isso já passa e você já conseguiu o dinheiro, esses influenciadores começam a buscar outras coisas. É nítido que eles começam a buscar outras coisas. Eles param de postar conteúdo tão frequentemente, param de se envolver em polêmica, param de se preocupar em vender as coisas. Eles começam a tentar buscar mais realmente um propósito. O herdeiro, ele começa esse processo desde os primeiros anos de vida dele, entendeu? Porque ele já tem o dinheiro. Então ele nunca precisou, de fato, ralar ali pra conseguir ter uma estabilidade para daí sim decidir seguir uma carreira que ele goste. Porém, existem pessoas no mundo que, mesmo ainda não tendo dinheiro suficiente para deixar de trabalhar ou largar tudo e viver da própria arte, mesmo assim a pessoa faz arte. Mesmo assim a pessoa continua criando coisas, continua pintando quadros, continua editando vídeos, continua fazendo música. Muito interessante ver isso, né? Você às vezes vê muitas pessoas que cresceram como influencers e em determinado ponto começaram a fazer música. Porque música é uma forma de expressão artística extremamente profunda. Às vezes, músicas de 2, 3 minutos, elas contam sentimentos, elas passam emoções que, cara, um livro de 300 páginas, de 500 páginas
passaria, porque é uma coisa muito profunda. Existem, né, músicas muito profundas. Eu diria que toda música tem uma certa profundidade, mas principalmente músicas mais melancólicas, elas têm uma profundidade muito densa ali, né? Cara, tem músicas que acompanham a minha vida, o Lund, por exemplo. Tem músicas dele que acompanham a minha vida há 9 anos. Há 9 anos. Tem músicas dele que eu comecei a ouvir em 2016, em 2015, né? Quase 10 anos ouvindo o mesmo artista. E ele nem tem um catálogo de música tão grande, tá? Ele tem um catálogo relativamente pequeno de música, mas as músicas dele são profundas. Eu, pelo menos, acho profundas num nível assim, e me identifico tanto que me acompanhou durante vários e vários anos. Isso é muito interessante. E, principalmente para artistas independentes que não ganham muito dinheiro com a sua arte, isso é muito corajoso, né? Seguir o seu propósito, ter encontrado o seu propósito, mesmo que o seu propósito não esteja ligado ao financeiro, entendeu? Se você conseguiu os dois, se você, que nem eu, por exemplo, eu consegui exercer o que eu gosto, que é editar vídeos, exercer a minha arte e ser bem remunerado para isso. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Muitas pessoas até às vezes gostam de editar vídeos, sempre gostaram de editar vídeos, mas nunca conseguiram ganhar dinheiro relevante com isso, entendeu? Às vezes ganham dinheiro para sobreviver, né? Conseguiram, mas muitas pessoas às vezes não conseguem nem ganhar dinheiro suficiente para sobreviver e às vezes acabam desistindo. Então, exige um certo nível de coragem. Eu tive a sorte de começar a editar bem cedo e eu também tive a sorte de, com 18 anos, eu não ter que correr tanto atrás assim de um bom emprego. Assim, tudo bem que eu, a partir do momento ali que eu fiz 18 anos, eu me tornei um adulto independente, foi bem rápido o processo ali para eu começar a ganhar um dinheiro significativo que eu já conseguiria me manter, né? Mas por bons meses, enquanto eu ainda estava na escola, eu não ganhava o dinheiro relevante, assim. A minha sorte é que eu comecei a editar e eu comecei a minha carreira com edição de vídeos ainda no ensino médio. Mas, imagina se eu tivesse começado a minha carreira de edição de vídeos com 20 anos, há um ano atrás. Ia ser muito mais difícil, porque teve uma curva de aprendizado e teve um tempo ali para eu me desenvolver. Então, por muito tempo não, né? É que para mim é muito tempo porque eu sou bem jovem, mas por praticamente um ano ali, eu ganhava menos que um salário mínimo editando. Muito menos que um salário mínimo. Eu ganhava menos que R$ 500 com edição. E mesmo assim eu editava, né? A minha sorte é que esse período aconteceu antes de eu me tornar um adulto e eu tinha muito mais liberdade pra, tipo, não me preocupar com dinheiro. Mas seguir um propósito, continuar seguindo um propósito depois da vida adulta, mesmo sem ganhar dinheiro, cara, isso é muito corajoso, é muito difícil de fazer. E eu defendo a tese de que você só consegue atingir a plena felicidade e um propósito de vida depois de ter atingido uma certa liberdade financeira. Enquanto você não tem a liberdade financeira, você pode até tentar equilibrar, né? Tipo, eu tenho meu trabalho, eu nem gosto do meu trabalho, mas eu faço o meu trabalho para conseguir dinheiro, para daí sim eu ter tempo para fazer as coisas que eu gosto, né? Mas o tempo é bem limitado, provavelmente, para fazer as coisas que você gosta. Eu acho que para você conseguir encontrar um propósito e de fato descobrir o que você realmente gosta de fazer e qual é o sentido da sua vida aqui na Terra, é só depois de você ter feito grana o suficiente para não ligar mais para as outras coisas. Não ligar mais para uma carreira, não ligar mais para o emprego, entendeu? Não ligar mais pro dinheiro, né? Eu acho que a não ser que é que para algumas pessoas o sentido e o propósito dela é o dinheiro. Ela gosta do dinheiro num nível aonde isso preenche realmente ela e ela segue a vida assim, entendeu? Não tem problema. Mas não é todo mundo que é assim. Eu diria que poucas pessoas são assim. Muitas pessoas acham que são assim porque isso é alimentado a elas muito frequentemente, né? Se você abre um Instagram, você vai ver um montão de gente rica, um montão de rios de, de motivação e etc. E essas coisas. Mas poucas pessoas realmente realmente gostam do dinheiro pelo dinheiro. Tem gente que gosta do dinheiro pelo dinheiro. Não é nem pelo que o dinheiro pode comprar, é simplesmente pela sensação do dinheiro mesmo. A sensação de ter dinheiro. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta do que o dinheiro proporciona. Tem gente que não gosta necessariamente do dinheiro em si e de ter múltiplos dígitos na conta bancária, mas gosta de viajar. Ou tem gente que gosta de ter o dinheiro suficiente para poder ter tempo com a família, porque de fato a pessoa gosta da família e não necessariamente do dinheiro. Mas tem gente que tá pouco se lixando para uma família, só quer fazer dinheiro. Mas essas pessoas são mais raras do que parece. Eu, né, consegui ver um pouco o melhor dos dois mundos, né, que foi trabalhar com algo que eu gosto desde criança.
eu sei que eu gosto, que é editar vídeos, e ser muito bem remunerado com isso e ter juntado mais de 700 mil reais só com edição. Acho que mais de 800 mil reais só com edição. Então, isso é muito legal. Porém, uma coisa que eu senti conforme eu fui fazendo isso é que eu misturei muito trabalho com hobby. Edição sempre foi um hobby pra mim. E ela, a partir dos meus 18 anos, ela começou a se mesclar com o trabalho. Então, hoje em dia, eu não tenho mais aquela mesma sensação que eu tinha antigamente com edição. Hoje é muito linkado pra mim, é muito conectado, né? Edição com trabalho, edição com dinheiro. Então não tem mais aquele negócio de, tipo, eu passar uma tarde inteira fazendo uma tipografia pra não ganhar nada, entendeu? Não tem mais esse negócio de eu passar, às vezes, semanas editando um vídeo pra ganhar R$ 0. Hoje em dia tá muito mais. Hoje em dia, dificilmente eu editaria um vídeo se não fosse pra ganhar dinheiro, entendeu? Então isso estragou um pouco o meu hobby, né, e hoje em dia eu meio que não tenho um hobby. O meu hobby virou trabalho e eu acabei perdendo o meu hobby, que no caso era editar vídeos. Agora eu acho que eu tô numa fase um pouquinho mais de, vou juntar dinheiro pra daí sim poder ter dinheiro suficiente pra eu poder não me preocupar mais com isso. Eu já tenho uma boa quantia de dinheiro, mas eu acho que pra eu poder realmente não me preocupar mais com isso nunca mais, eu preciso de bem mais. Talvez 5 ou 10 vezes mais do que eu tenho, pra daí sim eu começar a dar tempo pra testar novas coisas pra ver o que eu realmente gosto. Às vezes existe coisas no mundo que eu nunca tive tempo de fazer, mas que talvez eu goste muito. E talvez essas coisas nem estejam ligadas com uma carreira. Hoje em dia é muito difícil você linkar propósito de vida, sentido de vida e quem você é ao que você faz. Mas você não é o que você faz, entendeu? Você é muito mais do que isso. E às vezes a gente linka, tipo, o que a gente faz com quem a gente é, né? Às vezes tem pessoas que param de exercer um certo emprego e acabam perdendo completamente o sentido da própria vida, né? E começam a ficar depressivas, porque a vida da pessoa era aquele trabalho, entendeu? Ela perde aquilo, ela já não sabe mais o que fazer, entendeu? Então é por isso que é importante você ter um hobby, você ter coisas à parte do seu trabalho, porque o trabalho é uma coisa que eventualmente você pode perder, mas é muito difícil você perder um hobby, entendeu? Ninguém vai te demitir do seu hobby, cara. Seu hobby é, sei lá, estudar plantas, né? Ou eu gosto de fazer marcenaria, né? Ou eu gosto de nadar, eu não sei. Citei coisas aleatórias, mas assim, é difícil alguém te demitir de entrar numa piscina, entendeu? Tipo, é difícil alguém te demitir de ir na natureza e estudar uma planta ou de ler um livro, entendeu? Isso não vai acontecer. Agora, alguém te demitir do seu trabalho na Faria Lima pode acontecer. Bem plausível de acontecer. Mas bom, esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Eu vou acabar ele por aqui. E eu te vejo no próximo. Aliás, se você é editor de vídeos, quer viver de edição de vídeos, tem um certo conhecimento em inglês, aqui na descrição tem o meu curso, né? Onde eu ensino você a conseguir clientes gringos para que você consiga editar vídeos e ser bem remunerado por isso, né? Se você tem interesse, dá uma olhada lá, dá para você ver todas as aulas. Tem também a minha comunidade aqui no Discord, onde tem vários editores lá que também editam para gringos. E eu também. É só você virar membro aqui do canal que você tem acesso à comunidade, né? Depois de você linkar a sua conta do Discord, a sua conta do YouTube com o Discord. Daí você vai ter acesso ao servidor completo, né? O servidor tá aqui na descrição também. Bom, acho que esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.